Muito bem, rapaziada, está começando o Desperta ICL de hoje, é sexta-feira, graças a Deus! Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Já temos milhares de pessoas aí, é isso, Pedro Falcão? Quantas pessoas já estão assistindo esse programa? Todo mundo acordou cedo. Ontem, ontem, eu me senti menos sozinho, porque abri o Twitter. Aliás, Pedro Falcão, vem aqui, Pedro Falcão. Vem aqui. Só um pouquinho, gente, nós temos que mostrar uma coisa importante, tá? Breaking news no programa. Olha que coisa mais bonita. Com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Olha que coisa mais bonita. É bonito, né, Pedro Falcão? Ah, que coisa linda. Hein? É o Grêmio, gurizada. O Grêmio um dia tem que me chamar lá, né? Ô, Grêmio, tem que me chamar lá. Eu sou o maior propagandista do Grêmio na imprensa nacional, Pedro Falcão. Isso é uma verdade. Tem alguém na Bandeirantes, na Globo aí, que fica falando do Grêmio? Não, os caras só falam de Corinthians, Flamengo, não sei o quê, né? Na verdade tem o Farid, né? Tem o Farid, é verdade. Tem o Farid e tem eu, é verdade. É verdade, é verdade. Tirando o Farid, né? Que é Leandro Demore. Muito bom dia, muito obrigado a todo mundo que está chegando. Hoje, aliás, 18 de agosto, né? 18 de agosto. Ontem tivemos um dia histórico na República. A República do Frango Assado, como eu tenho chamado, né? Porque o Frango Assado é o restaurante onde Walter Delgatti e Carla Zambelli se encontraram. Muito bom dia, sexta-feira, graças a Deus, como diz o Chico Pinheiro. Quem está chegando por aí, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Estamos ao vivo em todas as plataformas, podem nos acompanhar na rede social favorita de vocês aí, preferencialmente no YouTube. Por quê? Não é porque nós gostamos mais do YouTube. Na verdade, eu particularmente não gosto nada de nenhuma dessas redes sociais no fim das contas, né? Não é aqui que vocês vão me ouvir falar bem de Google e não sei mais quem, mas o YouTube é onde a gente consegue concentrar a nossa conversa, onde a maior parte da nossa audiência está. Aliás, hoje vamos bater recorde de audiência com a ajuda de vocês, então eu peço que, por gentileza, quem puder, pegue o link, transporte o link para o seu WhatsApp, para o seu Telegram, para as suas redes sociais, convide as pessoas, porque hoje nós vamos fazer duas coisas importantes aqui. Vamos dar um resumo do que foi ontem, a CPI do golpe, a CPI dos atos golpistas, o que Walter Delgatti falou lá. O depoimento do Walter Delgatti ontem foi explosivo. De manhã eu já falava aqui que o Walter Delgatti tinha um salvo-conduto do STF para permanecer calado, mas avisei, né? Quem sabe, quem acompanha o Desperta ICL sabe tudo o que vai acontecer. Este programa está no futuro, é grande verdade. Aliás, falei para o Pedro aqui nos bastidores, né? Eu sou o cara que está dizendo que o Bolsonaro vai ser preso há uns 2 anos, mais ou menos. Cansei de dar entrevista, cansei de falar com um monte de gente. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Eu tenho certeza que o Bolsonaro vai ser preso. E continuo tendo certeza. Bolsonaro aloprou demais, gente. Não dava. Tava blindado ali pela institucionalidade do cargo, né? Tava blindado ali naquela parceria que fez com a Procuradoria-Geral da República. Saiu da presidência, virou um cidadão comum. Falei isso várias vezes, inclusive. O Bolsonaro não tem um grande partido, um grande movimento do lado dele. É um líder de massas, mas não é uma galera organizada, né? Aliás, alguém tá vendo... Isso é um bom recado antes da gente começar o programa. Alguém tá vendo aquela coisa que se falava assim, não, se mexer muito com o Bolsonaro, não pode mexer muito com o Bolsonaro, senão vai ter manifestação, as pessoas vão sair na rua, vão quebrar tudo, não sei o quê. Tem alguém na rua? Responda nos comentários da sua cidade. Responda, por favor. Tem alguém na rua da sua cidade quebrando alguma coisa, na frente do quartel, protestando pelo Bolsonaro? Não tem, né? Na verdade, eu fiz ontem uma sondagem informal, né? Nos grupos da família, os famosos, né? Para ver como anda o humor da galera, né? Que até o ano passado estava pedindo golpe de Estado na frente de QG do Exército. Tá todo mundo em silêncio absoluto, né? Tirando ali a meia dúzia que está lá nos grupos mais fanatizados da seita, né? Como diz o professor João César Rocha, né? É uma seita, né? E a grande piada é que aceita tudo, né? O Pedro Falcão aceita joia, aceita relógio, aceita Pix, aceita tudo, né? Não tá tendo quebra-quebra, manifestação, tá todo mundo, na verdade, muito tristinho, muito muxoxo, né? Então a gente vai recuperar o que rolou ontem, para quem perdeu, foi muita coisa. Eu fiz a transmissão da CPI ontem pelo canal do ICL também, mas quem não conseguiu acompanhar, vamos fazer um resumito aqui do que rolou ontem, as consequências também, e também da grande bomba mesmo, de ontem, no final da noite. Eu estava querendo dormir já, mas aparentemente o Brasil não deixa, né? Aliás, essa semana eu não dormi quase nada. Que é
a autorização da Justiça para quebra de sigilo fiscal e bancário de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Foi autorizado ontem essas quebras que foram pedidas pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga a venda das joias que foram apossadas, né, ilegalmente pela família Bolsonaro, de Bolsonaros, né, os Bolsonaros, e foram vendidos, um relógio foi vendido nos Estados Unidos no mínimo e outras joias sumiram, escafederam. A gente vai fazer esse resumão antes aqui. Antes, claro, por gentileza, deixa o seu like, vai comentando por aí, a gente já tá com uma galera assistindo. Ontem tivemos 17 mil pessoas, ontem tivemos quase 18 mil pessoas acompanhando o programa ao vivo. Depois que esse programa acaba, tem muito mais gente que assiste, tem gente que acorda mais tarde, assiste o programa depois. Então, de fato, o Desperta está voando e foguete não dá ré, né, o Pedro Falcão? Foguete, depois que ele começa a subir, não dá ré, né? Então, é isso que está acontecendo por aqui. Mas ele explode. Ele explode, eventualmente explode, exatamente, mas este foguete aqui não explodirá, não explodirá. Vai explodir o foguete do Bolsonaro. A audiência explode, é verdade. Pedro Falcão está inspirado hoje. Aliás, a gente estava cantando Tim Maia antes de começar o programa aqui, né? Pena que a gente não pode cantar ao vivo, senão é capaz do YouTube pegar direitos autorais e tirar o programa do ar, né? Mas tem uma música do Tim Maia que o Tim Maia jura que não vai ser mais um bobão, né? Será que o Bolsonaro jura que não vai ser mais um bobão, Pedro Falcão? Imagina, hein? Imagina o Bolsonaro, antes de ser preso, a Polícia Federal abre a porta da casa dele e o Bolsonaro canta Tim Maia. Juro não ser mais um bobão. Será? O problema é que o Bolsonaro não foi só um bobão, né? O Bolsonaro foi, de fato, um bobaço, né? Um otário, né? Otário. Será que dá pra gente falar? Eu tenho usado muito essa palavra. Essa palavra é uma palavra boa de falar, né? É um otário? Será que podemos falar isso? Geralmente podemos falar só depois das 7h30, porque nós colocamos essa regra aqui que não se fala. Se bem que otário não é palavrão, né? Bom dia também para o pessoal que nos assiste na TVT, na Grande São Paulo, na TV Quiremurê, na Bahia e na Rádio Brasil Atual. Obrigado pela companhia de todo mundo. Foi uma semana intensa. Eu acho que conseguimos entregar programa todos os dias aqui com qualidade que a galera espera, né? Chegar aqui, ter a primeira hora da manhã, se informar, sacar o que está rolando no Brasil e no mundo e também entender o que está rolando, porque não adianta a gente só dar o texto. Então, este programa é texto e contexto. A gente dá a notícia, mostra a notícia, explica, muitas vezes explica os bastidores da imprensa também, explica os bastidores da notícia, os motivos pelos quais aquilo é dado daquele jeito. E, claro, a gente faz uma crítica de imprensa também. É importante, é relevante. Eu sei que tem colega jornalista que não gosta, mas eu sempre digo, este programa não é feito para colegas jornalistas. Muitos colegas jornalistas assistem, gostam, comentam, compartilham, aquela coisa toda, que bom. Tem colega jornalista que não gosta, mas é que isso aqui não é feito para a classe jornalística. Isso aqui é feito para as pessoas, né? Para quem quer estar ligado, para quem quer se informar. Essa é a nossa tarefa todas as manhãs aqui. É por isso que a gente acorda cedo todos os dias. Aliás, eu estava falando, ontem me senti um pouco menos sozinho, Pedro Falcão, porque fui olhar o Twitter, fui às redes sociais, né? Botei minha roupa, entrei no carro, fui até as redes sociais. É assim que faz, né? A pessoa vai às redes sociais. E aí tinha gente publicando print de despertador para acordar às 5 da manhã. Tinha um que era engraçado até. Tinha um despertador para 5 da manhã, um para 5h30, um para 6, um para 6h30. Então é o seguinte, eu tenho falado para vocês, acordem cedo, né? Não, por enquanto, aliás, o Pedro Falcão, fica de olho nas notícias aí, o pessoal da produção também, né? Qualquer coisa que acontecer, falem por aqui. Agora, tirando a brincadeira, a gente não vai... Não é assim que as coisas acontecem também, né, gente? Tem um chamado devido processo legal. Bolsonaro agora entrou de vez, né? Num caminho que eu acredito ser um caminho sem volta. Com quebras de sigilo do Bolsonaro e da Michele. Nós vimos ao longo dos anos, ao longo de todos os anos do Bolsonaro, enquanto ele foi deputado, a família toda, nós vimos reportagens importantes publicadas nos últimos anos em relação a isso também. Há muitas negociações suspeitas financeiras da família Bolsonaro, sobretudo com imóveis que foram feitos com dinheiro vivo. Isso não é uma coisa fácil de descobrir, de tentar entender onde está. Mas eu duvido que ao olhar para dentro das contas da Michele e do Bolsonaro não se encontre nada. Duvido. Nós mostramos, inclusive, essa semana, reportagens exclusivas que foram publicadas em primeira mão lá no site ocafezinho.com,
que o Bolsonaro abriu conta nos Estados Unidos, pediu remessa de dinheiro para os Estados Unidos, o Cid também, tinha documentação de movimentação financeira, movimentação bancária do Bolsonaro na conta de e-mail do Cid. Então, gente, em algum momento alguém tem que passar pelo sistema bancário. É impossível você, se você faz parte, aqui não estou falando de você, tá, Jair? Não estou. Mas, eventualmente, se uma pessoa chamada Jair faz parte de uma organização criminosa que mexe com dinheiro sujo, em algum momento o dinheiro tem que passar por banco. Gente, é impossível você transportar tanto dinheiro para lá e para cá. Aliás, você consegue transportar mais dinheiro hoje do que no passado porque alguém criou a conta de R$200, né, o Pedro Falcão? Quem foi que criou a conta de R$200? Quando foi criada a conta, muita gente falou, eu inclusive, né, que na Europa discutia-se acabar com a conta de 500, com a nota de 500 euros. Por quê? Quem é que usa nota de 500 euros no dia a dia? Ninguém, tá? Quem é que gosta de nota grande? Quem precisa esconder dinheiro. É mais fácil você entupir um carro de dinheiro e sair da Itália e ir para a Suíça com notas de 100 euros ou 500 euros? 500 euros. Você consegue transportar mais dinheiro. E sistemas criminais, gente, em algum momento precisa mexer com dinheiro, não tem jeito, tá? Tem vários modos de tentar esconder, né, esse trânsito de capitais, mas em algum momento alguém vai ter que botar a mão em dinheiro, tá? E aí a grande bomba de ontem também é que Mauro Cid decidiu falar. Segundo o César Bittencourt, o novo advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt é um cara que tem uma carreira no Ministério Público, é um autor importante, quem é do direito aí sabe, quem é advogado, quem é jurista sabe, o César Bittencourt é um cara importante, relevante na área, né, um penalista, e o César Bittencourt assumiu a defesa do Mauro Cid 2 dias atrás. Quando ele assumiu a defesa, nós falamos inclusive aqui que o advogado diz muito sobre os caminhos que o investigado ou o réu vai tomar. Eu alertei isso aqui, como eu estou falando aqui, gente. Quem assiste o Desperta ICL está no futuro. Quem assiste este programa aqui está 48 horas na frente de todo mundo, né? Eu falei, olha, escolheu um advogado, quando alguém escolhe um advogado, você manda um recado também, pelo tipo de advogado que você escolhe. Esse aqui faz delação, esse aqui não faz delação, tem advogado que não faz delação. Tem advogado que não trabalha com isso. Tem advogado que não aceita que o cliente minta para o advogado. Tem advogado que aceita, né? Pega o cliente numa mentira e toca a vida. Tem advogado que pega o cliente numa mentira e fala, não sou mais seu advogado. Então tem advogados e advogados no mundo, né? Tem os bons e os maus, como em qualquer profissão. O César Bittencourt, um cara sério, professor, autor, é um cara respeitado e não é um cara famoso por ter entrado nessa onda aí que vários doutores, né, entraram nesses últimos anos do Brasil, né, de negociatas com o Ministério Público Federal, de proximidade com procuradores, de facilitar mais a vida de qualquer outra pessoa que não seja exatamente para o bem público, né? Então, o advogado do Cid falou ontem para a revista Veja, é capa da Veja hoje, que Mauro Cid vai confessar o crime da muamba das joias e mais, vai dizer que só recebia ordens, dizendo expressamente, segundo o que disse o advogado do Mauro Cid, que ele agia amando e em benefício de Jair Bolsonaro. Não é uma delação premiada, tá bom? É uma confissão. A coisa está assim agora, não sabemos amanhã, as coisas podem mudar, pode voltar atrás, pode fazer delação, pode dizer que não, pode negar tudo, não sabemos. Isso, nesse momento, é a informação que nós temos, que foi publicado ontem pela revista Veja. Mauro Cid confessará o crime de venda de joias de patrimônio público da União, relógio, joia, etc. e tal, que envolve ele, o seu pai e outros militares, e dirá, eu fiz amando e em benefício de Jair Bolsonaro. O túnel estreitou, gente. Estreitou muito, muito, muito. Não tem mais possibilidade de o Bolsonaro dar um ré nessa história. Não tem mais. Bolsonaro está completamente cercado por essas duas grandes histórias para a gente sacar, né? São coisas diferentes. A história da Zambelli e do Walter Delgatti é uma coisa, a história do Mauro Cid é outra. Todas elas levam a Bolsonaro, todas elas com as suas complicações, com seus poréns, com seus senãos. A gente vai falar sobre isso tudo aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, uma curiosidade, mas é que diz muito sobre as pessoas, né?
O Frederic Vassef, que era advogado do Bolsonaro, não sei se é ainda, não é mais, eu acho, né? O advogado do Bolsonaro hoje é outro. São outros, na verdade, né? O Bolsonaro tem vários advogados, alguém que, como ex-presidente da República, que responde a todos os crimes que ele vai ter que responder, não tem um advogado só, né? Não pode, é impossível ter um advogado só. O Vassef teve celulares apreendidos. Soubemos ontem que era um celular, quando a gente fez o programa. Ô, Pedrinho, liga o ar-condicionado pra gente aí. E depois soube-se que apreenderam 4 celulares do Vassef, e o Vassef estava estacionado com o carro dele num shopping center. E aí uma curiosidade que diz muito sobre as pessoas também, né? Carro de Vassef estava estacionado em vaga para pessoas com deficiência durante a abordagem da polícia. Assim, nem isso, né? Para quem, assim, ó, esses caras não têm cuidado. Se tem uma lei, né? Tem uma lei, vamos lá tentar infringir, né? Onde é que não pode estacionar? Sai de casa já pensando assim, onde não pode estacionar? Aqui não pode, então vou estacionar aqui. O que não pode fazer? Isso, então a gente vai fazer o que não pode fazer. Então aqui, notícia curiosa do dia, mas aquelas curiosidades que explicam muita coisa, lá dos camaradas do DCM, né? Na noite de quarta-feira, o advogado Frederic Vassef foi abordado pela Polícia Federal quando estava em um restaurante no Morumbi, no bairro Nobre de São Paulo. Porém, quando os agentes que investigavam o escândalo das joias foram ao carro dele, foram até o carro para fazer uma persecução lá, né? Uma busca no carro, viram que o automóvel estava estacionado em uma vaga irregular reservada para pessoas com deficiência. O veículo estava parado no estacionamento do shopping, de acordo com o Estadão. E aí, para além de tudo, o Vassef tomou uma multa de R$300, né? Porque para quê? Para que não tomar multa, né? Será que ele pensou, tem deficiência mental, será que eu posso estacionar? Talvez, possível. Acho que não é mental, não. Acho que é uma deficiência de caráter, é uma deficiência diferente, né? Acho que o Vassef, bobo ele não é. Bobo ele não é. Bom, gente, vamos lá então, ó. As 2 grandes notícias do dia. Notícia que saiu ontem à noite, como eu falei, né? Tava tentando ir dormir, aparentemente não deu muito certo. Urgente, publicado ontem pela revista Fórum. Moraes quebra sigilo bancário e fiscal de Michele e de Jair Bolsonaro. Ministro do STF autorizou devassa nas contas do ex-presidente e da esposa. Ele é apontado como operador do esquema de venda de joias públicas desviadas. Fazer uma pequena correção para os nossos camaradas da Fórum aqui, né, que estão todos os dias aqui conosco, né? O Bolsonaro não é exatamente o operador, né? Operador, geralmente, a gente fala que é a pessoa, é o longa-manos, como falam no direito, né? Que, aliás, é a expressão que o doutor Fernando Fernandes, usou ontem na explicação ao N1, e também a expressão que está sendo usada pelo César Bittencourt, que é o atual advogado do CID, né? Longa-manos é aquela coisa, eu mando você fazer, né? Mas você é como se fosse a extensão da minha mão. Então, o CID é o cara que, nesse caso aqui, o CID é o operador, né? O operador anterior da família Bolsonaro era o Queiroz. O Queiroz agia muito mais como um tesoureiro daqueles filmes clássicos de máfia, né? Então você tem um tesoureiro que anota o caderninho, que tem as coisas, esse era o Queiroz. O cara que organizava a rachadinha. Recebe o salário de um, de outro, anota quanto entrou, quanto vai sair, pagava a conta do colégio da filha do Flávio, pagava a conta da dona Michele, depositava dinheiro para a dona Michele, aquela coisa toda. Era tesoureiro o nome disso, né? Operador começou a se usar no Brasil, né, nos últimos anos, o cara que faz a operação de fato. O Bolsonaro, que não é, na verdade, operador, né, ele é o beneficiário total dessa coisa toda, né, ou como quiserem chamar depois, eu não sei como o Ministério Público, né, na sua ação penal vai chamar, mas geralmente se usa, né, o chefe, o cabeça, o principal, enfim, né, o líder, enfim, tem várias maneiras de falar isso. Eu não quero me antecipar aqui, porque nós, ao contrário do senhor Deltan Dallagnol, a gente não vai ficar fazendo PowerPoint sobre um caso que ainda não está lá na frente, né? Esse caso está em investigação ainda, né? Então, todo o direito de defesa, claro. Michele, por favor, né? O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou na noite desta quinta-feira a quebra de sigilo bancário e fiscal do Jair Bolsonaro e de sua esposa Michele Bolsonaro. A decisão se dá no âmbito do inquérito do antigo ocupante do Palácio do Planalto e seus assessores e correligionários mais próximos num esquema de desvios de joias, relógios e itens preciosos que eram propriedade da União para serem vendidos no exterior. A Polícia Federal diz que a quadrilha era chefiada por Bolsonaro e que ele era o destinatário final da fortuna angariada com a venda do patrimônio do Estado.
Os federais acusam explicitamente nos autos e dizem que a organização criminosa desviava esses objetos valiosíssimos da presidência da República para contrabandeá-los para os Estados Unidos, para então serem vendidos e os valores repassados em espécie ao político de extrema-direita habituado a um discurso duro, anticorrupção e moralista. Sobre isso é importante a gente deixar bem claro uma coisa, né? Tem muita gente, aliás, né? O Twitter é um lugar de maluco, né? Por isso, aliás, que eu estou lá, né? Mas tem muita gente comparando o que está acontecendo hoje com a Lava Jato, né? Gente, não é assim, não é porque tem Polícia Federal que é igual, entendeu? Assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, né? Tem que ter um histórico do que aconteceu no Brasil também, né? Tem jornalista aí que tem anos de carreira que sabe do que eu estou falando, tem um histórico, a gente pode pegar o histórico das operações as ditas operações anticorrupção no Brasil, tem várias, tem Caçador de Areia, tem Satyagraha, tem a Lava Jato, tem coisas antes da Lava Jato, tem coisas depois da Lava Jato. Nós temos um histórico aí, principalmente depois do fim da ditadura militar, né? Quando surge o Ministério Público Federal, com essa organização que a gente tem, o Ministério Público no geral, né? Depois o Ministério Público, ao longo do tempo, ganha poderes de investigação, que não tinha necessariamente, não podia investigar sozinho, hoje pode. Então, assim, pegar e comparar o que está rolando hoje, falar o que a polícia está fazendo e o que a imprensa está fazendo é igual ao que é na Lava Jato. Não, não é igual, tá bom? Não é igual. A gente não vai resolver isso pelo Twitter, não vai resolver nem aqui, agora, tá? Mas eu vou dar um exemplo muito, muito rápido sobre como não é igual. Primeira coisa, isso aqui, ó. Já há provas de que isso aqui aconteceu. Então, assim, não é o que o Deltan está falando, o que um grupo de procuradores está dizendo, não sei o quê. A prova de que havia um desvio de objetos que eram públicos, que tinham recebidos pela figura da presidência da República, que foram contrabandeados para os Estados Unidos e que foram vendidos lá e que os valores foram repassados em espécie para o Bolsonaro, já existe. Onde estão essas provas? Nos e-mails que o próprio Mauro Cid mandava e recebia no seu e-mail pessoal da presidência da República. Isso muda absolutamente tudo. A comparação é incabida. O que é que acontecia na época da Lava Jato? O Ministério Público e a Polícia Federal faziam operações. Logo na manhã das operações tinha uma coletiva de imprensa no Ministério Público em Curitiba. Os jornalistas recebiam um release, como se fosse uma coletiva de imprensa da divulgação do disco novo de um artista X. Era assim que era, tá? Era um evento. Chegava lá, tinha uma sala, todo mundo entrava, a procuradoria dava a sua versão dos fatos, entregava aquele release e pronto, estava montada a notícia. Isso não está acontecendo agora, para início de conversa. Alguém sabe o nome dos procuradores que estão tocando esse caso do Bolsonaro? Alguém sabe de cabeça? Se alguém souber, sem colar no Google, se alguém souber o nome do procurador, dos procuradores que estão tocando esse caso das joias do Bolsonaro, coloca no chat. Eu duvido que você saiba. Alguém sabe o nome do delegado, dos policiais federais? Tem alguma celebridade que a gente está vendo por aí? O japonês da Federal, não sei o quê. Tem essa espetacularização das operações? Não tem, né? Então a gente já viu que tem um tom diferente das coisas. Não é igual, nem na maneira de operar, e eu espero profundamente que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal tenham aprendido com os erros da Lava Jato. Espero que daqui a um ano eu não tenha que voltar nesse programa e falar, realmente os caras fizeram um monte de bobagem. Espero que não parece. Então não é igual, não tem uma operação midiática como tinha, não está acontecendo vazamentos específicos para criar uma linha narrativa como aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato fazia o quê? Ela separava trechos que interessavam para ela, Lava Jato, como operação, e mandava aqueles trechos especificamente para alguns jornalistas da imprensa. Os jornalistas não cometem crime nenhum ao receber isso não, tá, gente? Para a gente deixar bem claro que eu não estou de longe criminalizando a atividade jornalística. O jornalista, se conseguiu receber informação de um policial federal, de um promotor, parabéns, publique a informação se ela for correta, né? Agora, criou-se uma história a partir disso. Isso não está sendo feito agora. Qual é a grande diferença? Nós não estamos ouvindo da boca do Deltan Dallagnol, de não sei quem, qual é a história a ser contada. Nós conhecemos essa história aqui porque 17 mil e-mails do tenente-coronel Cid e de outras pessoas da ajudância de ordem do Bolsonaro foram vazados.
Esses e-mails foram obtidos durante investigação. Então, eu, por exemplo, consegui ler vários desses e-mails. O Guilherme Amado, colega jornalista do Metrópolis, é um dos caras que mais leu esses e-mails, vem publicando esses e-mails aí há semanas. Outras pessoas também, lá na Globo News, o pessoal do Cafezinho, o pessoal do DCM, o pessoal da Fórum, o pessoal de vários outros lugares, também estão lendo esses e-mails e publicando reportagens. Não tem ninguém ali dizendo pra gente qual é a história. Quem encontrou lá nos e-mails do Mauro Cid que ele movimentou 3, 4, 5 milhões de reais foram jornalistas. Quem encontrou lá os certificados das joias foram jornalistas. Quem encontrou lá que o Bolsonaro tinha aberto conta no dia 21 de dezembro de 2022 no Banco do Brasil dos Estados Unidos foram jornalistas. Aliás, essa matéria foi nossa lá no Cafezinho, né? Ninguém chegou para mim e falou assim, olha, a história é essa aqui. Não, eu fui lá ler e-mail 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200 e-mails e achei um negócio lá dentro. Então, gente, espera lá. Essas comparações, elas não ajudam nada as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. Senão daqui a pouco vai ter gente que vai falar o seguinte, não, o Bolsonaro ele merece mesmo, ele fez um monte de coisa, mas isso aqui tá igual a Lava Jato. Não, não tá. Quem tá falando isso está falando bobagem. Quem está falando isso não tem perspectiva histórica, não lembra do que aconteceu na Lava Jato, não lembra como foi a cobertura da Lava Jato. É bem diferente. Não é porque é uma operação da Polícia Federal que é igual, tá bom? Isso é uma comparação leviana, né? Vimos a diferença agora aqui, né? Tá bem clara para todo mundo. Eu quis trazer isso hoje para vocês porque a gente não pode deixar essa história se espalhar desse jeito também. A ida do Bolsonaro para os Estados Unidos em 30 de dezembro, ainda no cargo, teria sido utilizada, ele teria utilizado o avião presidencial para levar joias, apontam documentos do inquérito. De novo, como nós sabemos que isso tudo está acontecendo? Muito por conta dos e-mails do Mauro Cid. Isso foi registrado pela própria, o que eventualmente vai ser caracterizado depois, pelo inquérito e pela ação penal, pela própria quadrilha. Isso foi registrado por eles. Outro detalhe importante, é igual a Lava Jato, não tem nenhum delator nessa história. A Lava Jato operava através da palavra de delatores, que em sua maioria, no fim das contas, muitos deles, muito do que se falou, não se confirmou. A Lava Jato pegava a palavra de delatores, criou um negócio chamado cardápio de delação, que era um negócio que nunca ninguém tinha visto. O que é cardápio de delação? O cardápio de delação é o seguinte, você senta na frente de uma pessoa e fala, o que você vai delatar? Ah, vou falar isso. Aí o MPF falava, não, isso aí tá pouco, quero mais. Ah, então tá bom, então isso. Não, só assim não quer. Ah, então ia empurrando a pessoa. Eventualmente as pessoas, apavoradas para não ficar na cadeia, mentiam e falavam bobagem. Ao invés de o Ministério Público, na época, Lava Jato, primeiro investigar tudo, pegar todas as provas, a pensar na ação penal, fazer as denúncias e publicar depois, a Lava Jato, na época, vazava para a imprensa o tal do cardápio da delação. O cardápio de delação é o que a pessoa pensa que vai falar no futuro e não se sabia ainda se ela tinha provas sobre aquilo. A partir daquilo, quando é colocado na imprensa, obviamente, todo mundo que é citado no tal do cardápio da delação vira criminoso. E aí, acabou. E aí você não volta mais atrás. Não está tendo cardápio de delação, e espero que não tenha, viu, Polícia Federal? Pelo amor de Deus, eu espero que vocês tenham aprendido, né? Estou generalizando a Polícia Federal, mas não foi toda a Polícia Federal que participou da Lava Jato. Claro, foi um grupo específico lá de Curitiba. Não está tendo cardápio de delação, não tem nenhum delator nesse caso até agora, nenhum delator. A investigação não está sendo baseada em palavra de delatores. Não tem nenhum réu confesso nessa história por enquanto. O Cid é o primeiro que diz que vai confessar. Não tem ninguém que foi lá e falou, realmente fui eu, fiz. Ninguém. A investigação está sendo feita em cima de documentos, sendo que a imensa maioria dos documentos foram produzidas pela própria quadrilha. Então não façam comparações levianas. Isso vai levar todo mundo a querer aliviar a barra do Bolsonaro, dizendo que ele foi condenado, né, ou está sendo perseguido ilegalmente. Isto é falso, tá bom? Quem está falando isso tá faltando olhar para trás e lembrar como a Lava Jato foi feita. Beleza?
Bom, para além, então, da quebra de sigilo do Bolsonaro e da Michelle, lembrando que é uma quebra de sigilo que a CPI vinha pedindo, né? Jandira Fegali e Rogério Correia vinham pedindo a quebra, já havia elementos. O presidente da CPI, o Arthur Maia, ficou ali segurando. Bom, agora, finalmente, depois de tudo que a gente viu, a Polícia Federal conseguiu, junto à Justiça, né? Lembrando que quem pede a quebra não é o Xandão, não foi o Xandão que acordou hoje de manhã e achou que legal, até porque foi ontem à noite, né? Não foi o Xandão que ficou brabo com o Corinthians não chegar na final do... né? Essas piadas todas são legais, mas não é assim que funciona, né? Para ter quebra de sigilo, alguém tem que pedir para o juiz. Quem pediu nesse caso foi a Polícia Federal, que está investigando o caso. Gente, esse caso das joias é um caso de manual de academia de polícia, tá? Manual. Assim, ó, ele tá mais fácil do que caso de manual. Tá mais fácil. Ele tá hiper documentado, com documentação produzida pelas próprias pessoas que participaram do caso, né? Eu não estou desmerecendo o trabalho da Polícia Federal, mas nesse caso a Polícia Federal não tá tendo nem muito trabalho, não, né? Tá sendo moleza. Pegou ali, olhou, tá aqui, tem e-mail, tem telefonema, tem zap, tem tudo. Mole. Não tem mistério esse caso, não. Comparar com o Lava Jato, tá por fora, viu? Quem tá comparando tá por fora. Ainda lá da revista Fórum, Mauro Cid, então, assumirá crimes e entregará Bolsonaro à Polícia Federal. Em situação crítica, tenente-coronel estaria decidido a delatar. Aqui mais uma correção, aparentemente, segundo diz o advogado do Mauro Cid, não é delação. Ele vai confessar o crime, tá? São coisas diferentes, né? A delação ela é muito mais ampla, a delação você senta lá, conta todo o esquema criminoso, entrega fulano, beltrano, ciclano, lá, traz provas sobre um monte de coisa, né? Você abre muito mais. Confissão é diferente. Confissão você chega lá e fala, foi o senhor que fez essa maracutaia? Fui eu. Beleza, tá confessado, né? Se ficar só ali, pode ter uma redução de pena já só pela confissão, pelos crimes pelos quais ele, Mauro Cid, responderia. Mas, segundo o advogado, ele vai além. Preso há mais de 3 meses no batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, por participação no esquema das fraudes em cartões de vacinação de sua própria família do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, decidiu que assumirá os crimes que cometeu e mais, entregará à Polícia Federal o senhor Jair Bolsonaro, apontando-o como mandante dos delitos. Essa é a informação que saiu ontem, é a capa neste momento da revista Veja. A informação foi divulgada pela revista Veja em matéria em que o advogado César Bittencourt, advogado do Cid, confirmou a decisão de Mauro Cid. Após 3 meses preso sem abrir o bico, Cid assistiu seu pai, o general Mauro Lourena Cid, acabar preso pela PF por conta do escândalo das joias e dos objetos de luxo desviados do acervo da União. O pai do Mauro Cid, lembremos, é o cidadão que fotografou isso aqui. É o cara da selfie incidental. De novo, gente, eu tô falando, quem tá comparando com a Lava Jato, tá certo, tá viajando na maionese legal. Olha aqui, alguém precisa de coletiva do Ministério Público para convencer alguém? Isso aqui é o reflexo do pai do Mauro Cid fotografando a caixa de um objeto de arte que depois foi colocado a leilão. Esse objeto de arte é público. Público, ele foi ganhado, quem ganhou isso aqui foi a instituição Presidência da República. E os caras estavam vendendo essa porcaria lá fora, que além de tudo é um negócio feio pra caraca, né? Esse aqui é aquele coqueiro dourado, né? Tá aqui, ó. Ninguém precisa criar nenhuma história para convencer de que tá acontecendo isso ou aquilo. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá a foto do cara aqui. Por isso que eu tô falando, a Polícia Federal tá tendo vida fácil nessa operação, né? Claro que eu tô exagerando, claro que não é uma operação fácil, mas assim, eu fico imaginando os agentes da Polícia Federal quando viram essa foto, né? Obrigado, né? Obrigado, querido. Né? Muito obrigado. Já nos poupou de tanto. Vocês imaginem se não tem essa foto aqui, o pai do Cid já tá falando até agora que não foi ele, que não fiz. Não fui eu, não fiz, não sei, nunca vi, não sei de que vocês estão falando, nunca vi relógio, nunca vi coqueiro, não sei o que é coqueiro, nunca sei de nada. Tá aqui, ó. Por favor, né? Em uma mensagem trocada no âmbito da operação de venda desses itens, né? O general Cid teve a brilhante ideia, bota aspas aqui os camaradas lá da fórum, de fotografar um dos objetos para confirmar informações
e o seu reflexo apareceu na superfície de vidro que abrigava a escultura de uma palmeira de ouro. Paralelamente a isso, Cid vê novas denúncias a respeito de sua esposa, Gabriela Cid, ter feito parte de uma rede de desinformação a respeito das vacinas durante a pandemia de Covid. Isso é investigado naquele caso dos cartões de vacinação também, né? Em situação crítica, o tenente-coronel finalmente constatou que foi abandonado pelo antigo comandante e estaria decidido a delatar. O seu advogado adianta que Cid irá assumir perante a Polícia Federal todos os seus crimes. Vamos botar aspas no todos, porque a gente não sabe também, né? Vamos ver como é que vai ser essa coisa. Dirá que participou do esquema das joias, vendendo alguns artigos nos Estados Unidos e trazendo os valores arrecadados em espécie para o Bolsonaro. Vamos lembrar de uma coisa. Há uma mensagem nesses 17 mil famosos e-mails do Mauro Cid e da Ajudância de Ordens, onde eles falam sobre isso, onde o pai do Mauro Cid fala com o Mauro Cid sobre isso, e fala, inclusive, que iria se encontrar com o presidente Bolsonaro e tinha um dinheiro para entregar para ele. Fala neste e-mail sobre 25 mil dólares. Então, de novo, comparações com a Lava Jato. Não é o fulano falando do ciclano. É a galera que estava fazendo o negócio falando deles mesmos. Não é igual, é diferente. Não é alguém caguetando alguém. E mesmo que fosse, teria valor se tivesse prova. Como é o caso do Delgatti, que a gente vai falar daqui a pouco. Não, este caso aqui das joias, gente, é um caso documentado pelas próprias pessoas. A expectativa é de que a declaração de Cid, que coloca Bolsonaro como mandante não apenas do caso das joias ou das fraudes em cartões de vacinação, mas de uma série de outros escândalos, provoque uma reviravolta nas investigações e complique ainda mais o ex-presidente inelegível perante a justiça. As novas revelações de Cid devem contradizer toda a narrativa construída até o momento pela defesa de Bolsonaro. Segundo os advogados do ex-presidente, ele nunca teria se apropriado de bens públicos, inclusive teria devolvido em março joias sem ser intimado a fazer isso para estar em dia com a lei. Hoje, o César Bittencourt deve dar uma entrevista, eu não lembro, porque eu vi no Twitter ontem, para algum canal de televisão de notícias. Eu não lembro se é Globo News, se é CNN, quem foi que publicou isso ontem, tá? Se o pessoal do chat souber, vai ter uma entrevista, então, do advogado do Mauro Cid hoje para a imprensa, hoje pela manhã, se eu não me engano, ou final da manhã, começo da tarde. Ficaremos de olho para ver o que o advogado falará. No entanto, desde que ele assumiu o caso, essa semana ele já apontava essa história de que o Cid apenas recebia ordens e que as ordens, obviamente, vieram do seu superior. Ontem, pela primeira vez, isso está colocado na mesa. Mauro Cid, até o exato momento, 7h38 da manhã, Mauro Cid confessará seus crimes e apontará Bolsonaro como mandante e beneficiário do esquema de joias. O túnel está se fechando. Veremos se Mauro Cid não volta atrás dessa decisão também, né? Gente, o Carlos Bolsonaro quebrou o silêncio e foi às redes sociais e defendeu a venda de joias. Então agora eles já não estão falando mais que nunca fizeram. Agora o próprio filho do presidente falou, fez mesmo e tá tudo bem. Fez mesmo e é legal. Fez mesmo e era aprovado pelo TCU, o que é mentira, tá? Então não é aprovado, é ilegal. O presidente não pode receber na função presentes dessa magnitude, não pode ser nada acima de R$400, para vocês terem uma ideia, tá? Qualquer coisa que seja avaliada acima de R$400, não seja um presente personalíssimo, como diz, inclusive, o TCU. Personalíssimo é o quê? É um boné escrito, né, Bolsonaro preso amanhã. Isso, né, isso é um presente personalíssimo. Se o Bolsonaro ganha um boné escrito Bolsonaro preso amanhã, ele pode ficar com o boné. Mesmo assim, tem que registrar no acervo privado da presidência. Um presidente não pode ganhar nada sem registro. Nada. Absolutamente nada. E agora o Carlos Bolsonaro já está assumindo que rolou, né? Então, este caso terá desdobramentos ainda hoje. Vamos lá para o caso do Walter Delgatti. Como é que está a nossa audiência aí, Pedro Falcão? Já passamos o nosso recorde, já está 17.200. 17.200 pessoas, muito bem. Isso é um grande programa. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aí e também o pessoal da TVT, da Rádio Brasil Atual e da TV Quirimburê.
Gente, vamos lá. Ontem o senhor Walter Delgatti Neto esteve na CPI dos atos golpistas. Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza Jato. Muita gente reclama quando a gente usa a coisa hacker, porque o Delgatti não seria hacker e tal. Gente, não importa. Vamos se comunicar de modo simples com as pessoas. Ele ficou conhecido como o hacker da Vaza Jato, então assim será chamado por este programa também, tá? O Delgatti foi para a CPI para falar sobre o encontro dele com o senhor Jair Bolsonaro. Isso é um outro caso que não é o caso das joias, tá? Então vamos separando aqui. Nós temos 3 vídeos para tocar. Primeiro, explicação básica. O que o Delgatti foi fazer lá? Ele foi para lá para contar a história de como ele conheceu a Carla Zambelli e como ela teria contratado ele, Walter Delgatti, colocado ele, Walter Delgatti, em contato com o presidente da República em 2 encontros, um presencial e um telefônico. O presencial está fotografado, foi fotografado pela revista Veja, o Delgatti foi flagrado saindo do Palácio da Alvorada. O Bolsonaro confirmou o encontro, foi um encontro de cerca de 2 horas na parte da manhã. O outro encontro teria acontecido, a outra conversa, na verdade, teria acontecido quando Delgatti e Carla Zambelli encontravam-se em um restaurante e Zambelli colocou o Bolsonaro para falar com Delgatti pelo telefone. Qual é o cerne dessa história toda? Delgatti teria sido contatado e pago, já há transferências de Pix de assessores da Zambelli para a conta do Delgatti, e também, segundo o Delgatti, ele recebeu parte dessa grana em cash e depositou nas suas contas bancárias, contas essas que já foram entregues para a Polícia Federal. Delgatti já entregou vários documentos para a Polícia Federal em um pendrive, não sabemos ainda o que tem lá. O que diz Delgatti, por enquanto, de novo, gente, eu vou falar o que eu falei a semana toda. Tudo o que o Delgatti ou qualquer cidadão do universo falar perante um inquérito precisa de provas. Tudo. Tudo. Não há polêmica nisso. Quem está criando polêmica em cima disso também é, assim, as pessoas acham que ultimamente elas estão meio que sem o que fazer, na verdade. Né? Eu vi ontem um monte de gente falando ali, né? O que me espanta é que, claro, tem repórter e jornalista e tal que descobriu que tem que ter prova hoje, né? Porque durante a Lava Jato não precisava ter prova de nada. Publicava cardápio de delação, frase desconexa, botava tudo lá e ninguém lembrava que as pessoas tinham que provar depois o que falavam. Agora, subitamente, descobriram que quando alguém fala alguma coisa tem que ter prova, né? Que bom que descobriram, né? Que bom, a gente vai aperfeiçoando, inclusive, a instituição de jornalismo, isso é ótimo. Agora, Delgatti alega que foi contratado para basicamente 2 serviços: invadir as urnas ou o sistema de votação no TSE. Foi contratado para fazer isso, para fazer uma invasão. Inicialmente uma invasão externa e depois tentar fazer uma invasão interna. Nessa invasão interna teria ele ajuda do Ministério da Defesa e do comandante do Exército. Ele citou nominalmente hoje ambos, o ministro da Defesa e o comandante do Exército, para tentar ter acesso ao TSE para invadir o sistema. Essa invasão, segundo o Delgatti, seria para provar que o sistema pode ser violado. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, Delgatti assumiria um grampo que teria sido feito, teria sido dito a ele que o grupo do Bolsonaro tinha em mãos um grampo do Alexandre de Moraes, que teria sido obtido por agentes externos. Foi isso que o Delgatti falou ontem, de novo. Vamos esperar as provas do caso. Devido processo legal, direito amplo à defesa, tudo isso. Agora, e esse grampo seria assumido pelo Delgatti. Agora, 2 coisas importantes que se analisa nesses casos todos. A história faz sentido se a gente tirar que eventualmente tenha exageros, imprecisões, ou eventualmente no meio dessa história até mentiras do Delgatti. Pode ter. Ele pode ter mentido em algumas coisas, ele pode ter sido impreciso em outras, pode ter exagerado em outras e pode ter omitido outras. Tudo isso pode ter acontecido ontem na CPI, anteontem no depoimento dele à PF e hoje ele prestará novo depoimento à PF. Descontando-se essas coisas e ele pagará uma pena caso ele cometeu isso, a história faz sentido. Por que é que ela faz sentido? Porque há diversas provas sobre intenção e materialidade. Ou seja, a intenção desse grupo todo em fazer o que o Delgatti diz que pediram para ele fazer e a materialidade.
Há depósitos na conta dele, há fotografia dele com Carla Zambelli, há encontro dele de 2 horas com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Bolsonaro chamou o Delgatti, que ontem todos os bolsonaristas na CPI fizeram questão de salientar que é um criminoso, que é um condenado, que é um homem perigoso, que é um mentiroso. O Bolsonaro chamou esse cara lá para quê? O Delgatti não é um criminoso? O Delgatti não é um cara que cometeu crimes, que foi condenado, que praticou estelionato? O Delgatti não é um mentiroso? Isso tudo foi o que a oposição falou ontem na CPI, tá? Não sou eu que estou falando. Isso tudo foi o que a oposição falou ontem na CPI. O Bolsonaro chamou ele para quê, exatamente? Para pedir uma receita de batida de maracujá? Então agora, inverte-se a história. Os citados pelo Delgatti precisarão apresentar álibis. Dizer eu não estava lá, provar que não estava lá, falar que a reunião aconteceu, mas falaram sobre outra coisa, pediram outra coisa para ele, o ex-comandante do Exército, o ex-ministro da Defesa, o senhor Jair Bolsonaro, o marqueteiro do Bolsonaro, a Zambelli, o assistente do comandante do Exército, todos eles citados nominalmente pelo Delgatti, que falou ontem, inclusive, estou disponível para a CPI para fazer a cariação, ou seja, sentar na frente de qualquer uma dessas pessoas que eu citei hoje aqui. Vamos lá, ó. Vídeo do pastor Henrique Vieira que sintetiza a história em 1 minuto. Presta atenção. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? Marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Olha o passarinho. Importante, dê uma olhada aqui. Flávio Bolsonaro confirmou o encontro do Delgatti com o Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro confirmou o encontro com o Delgatti também. Então, de novo, o Delgatti não chegou lá e contou uma história ontem que ninguém sabe de nada, que ninguém viu, que o Bolsonaro não estava nem em casa. A história que ele contou ontem sobre os encontros, quando aconteceu, com quem estava, etc e tal, até agora, pelo que se sabe, só publicamente. Já há várias provas de que a história dele bate, a história dele faz sentido. O Delgatti vai conseguir comprovar que pelo telefone o Bolsonaro falou para ele que, segundo ele, frase do Bolsonaro, se um juiz mandasse prender ele, Delgatti, por assumir o grampo no Alexandre de Moraes, o Bolsonaro mandava prender o juiz. Isso foi o que o Delgatti falou ontem. E no final deu uma risada. Aquela risada, Pedro Falcão, de otário que o Bolsonaro sempre dá, né? Não sabemos se o Delgatti vai conseguir comprovar isso. Mas, de novo, mesmo que algumas frases ali sejam um exagero, mesmo que ele não consiga comprovar algumas coisas, se conseguir comprovar a história está na mesa. Ficou muito difícil agora. Quem foi citado nessa história vai ter que apresentar agora defesas públicas também. Dizer que não estava lá, ou dizer que a reunião não foi isso. O Delgatti fala que foi 5 vezes ao Ministério da Defesa. O José Múcio, o atual ministro da Defesa, já confirmou ontem que o Delgatti esteve no Ministério da Defesa. Pergunto para o ex-ministro da Defesa, o que é que Walter Delgatti, que segundo vocês é um criminoso, é um condenado, é um bandido, é um mentiroso, o que é que vocês fizeram com este homem em 5 reuniões? Essa é a resposta que todo mundo quer ouvir. Essa resposta não foi dada até agora. Então o caso se fecha e se fecha cada vez mais. Teve ontem um momento, que é um momento de alívio cômico, que eu acho que é um momento que o próprio Walter Delgatti devia estar esperando há muito tempo. O primeiro encontro entre Walter Delgatti e Sérgio Moro. Lembrando, Walter Delgatti é o homem apontado até hoje pela Polícia Federal, pela Justiça, como o hacker da Vaza Jato, o homem que obteve as conversas dos procuradores
da República com o Sérgio Moro. Esse embate é cômico e, ao mesmo tempo, revelador. A gente vai mostrar e depois eu vou explicar algumas coisas para quem não pegou alguns detalhes. Vamos lá. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Eu diria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Bom, tem um trecho maior, mas esse é o trecho relevante, vocês ouviram, né? Duas coisas interessantes do Walter. Primeiro, eu li as conversas e o senhor é um criminoso contumaz, né? E aí o Moro fala, pera aí, não pode falar isso aqui, não sei o quê, né? Vai calúnia, não sei o quê. Aí o Delgatti pede escusas. Para quem não pegou, tem dois momentos que a palavra escusas é usada pelo Moro. A primeira, quando o Moro vai até o STF se desculpar por ter grampeado uma presidenta da República na época, a Dilma, coisa que ele não poderia ter feito. Grampeou alguém que não poderia ter grampeado e ainda fora do horário legal de grampo. O Moro vai ao STF e pede escusas. E também um diálogo da Vaza Jato que foi publicado mostrando o Moro desancando o pessoal do MBL, né? Falando esses otários do MBL, esses bobos do MBL, eu não lembro exatamente a palavra que o Moro usa, mas vai lá e fala mal do MBL numa conversa privada e isso depois veio a público. E aí o Moro publicamente pede escusas ao MBL, né? E aí o Delgatti ontem usa magistralmente, foi o ápice ontem, né? Então eu peço escusas, senhor juiz. E aí depois o Moro fala, não sou eu aqui que fui preso. O Moro fala pro Delgatti. E o Delgatti responde, tá um burburinho ali, não dá para ouvir direito, mas o Delgatti responde pro Moro, o senhor não foi preso porque o senhor recorreu ao foro de prerrogativa de função. Ou seja, o senhor só não foi preso porque o senhor concorreu a senador e hoje está protegido aqui no Senado, né? E aí deu mais uma confusão ali, e o Delgatti aí depois parou de responder o Moro, né? Ele deve ter sido um presentão. Não, eu acho que o Delgatti estava esperando esse momento, né? Foi o dia, assim. E só para dizer que o Moro publicou nas redes sociais dele tudo cortado. Tudo onde ele foi... Boa. Tudo onde é que ele foi macetado, Boa. ele cortou. Boa. A gente passar como... A gente estava procurando o vídeo aqui para mostrar, né? Aí a gente achou esse vídeo, que é o vídeo da CPI. Esse aqui é o vídeo original. O Moro publicou nas redes sociais dele, o vídeo, mas só tem as perguntas do Moro, não tem as respostas do Delgatti, né? O que mostra muito, né? O modo Sérgio Moro de editar a realidade, né, Sérgio Moro? O senhor que tanto falou que as conversas da Vaza Jato eram editadas, né? E nós sempre respondíamos, claro que são editadas, né? Edição é um processo natural do jornalismo, qualquer reportagem é editada. Não existe jornalismo sem edição. Notícia não é igual cogumelo que cresce na grama, né, o senhor Sérgio Moro? Eu ia falar que cresce em outro lugar, mas não dá para falar, né? Não é igual cogumelo, viu, Sérgio Moro, que cresce em outro lugar, eventualmente é na cabeça de pessoas como o senhor também, né? Notícia não é uma criação de Deus, né? Notícia não é uma criação da natureza, então óbvio que toda notícia é editorializada, é editada, é evidente. Agora o senhor, como ex-juiz, pegar só os trechos que o senhor fala e excluir as respostas do Delgatti, senhor Sérgio Moro, como mostra como o senhor edita a realidade, né? Bastante, fala muito sobre o senhor, inclusive. Notícia lá da Carta Capital, CPMI pedirá a inclusão de Delgatti em programa de proteção a testemunhas. A CPI do 8 de janeiro pedirá a inclusão do hacker Walter Delgatti no Programa Nacional de Proteção a Testemunhas, vítimas de testemunhas ameaçadas. A solicitação será enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e ao Ministério de Justiça e dos Direitos Humanos. Aliás, ontem, o Gregório do Vivier publicou uma coisa genial. Ninguém teve a ideia ainda de chamar esse caso. Tem um caso clássico nos Estados Unidos que é o Watergate, né? O Watergate, né? O caso Watergate, que acabou derrubando o presidente da República, derrubou o Nixon, né? Um caso publicado pelo jornal Washington Post. E nós temos o nosso Watergate, o Pedro Falcão.
é o Waltergate, né? O caso de ontem é o Waltergate. Então, espero que a partir de hoje a nossa audiência chame este caso do Delgatti de Waltergate, porque eu achei brilhante. Aliás, um abraço para o Gregório. O Gregório publicou ontem no YouTube dele, no Twitter dele. Vamos lá, a gente vai colocar brevemente aqui a coletiva que a relatora da CPMI dos atos golpistas ontem, a Elisiane Gama, deu logo depois do final da CPMI, mais ou menos dizendo o caminho que a CPMI pretende tomar e tem, segundo ela, fortes indícios para indiciamento de Jair Bolsonaro. Fala, Elisiane Gama. Senadora, a senhora já disse que não acredita que não há mais dúvidas sobre a possibilidade de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso? E a senhora acredita que depois de hoje Arthur Maia vai ser convencido a quebrar sigilo do ex-presidente? Eu diria que hoje os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Muito bem, essa é possivelmente a linha que a CPI vai debater. Agora, daqui para frente, o que acontece? Na terça-feira da semana que vem, a CPMI se reúne de novo. Ontem, os senadores e deputados estavam tentando decidir se vai ser uma sessão onde vai se ouvir mais gente ou se vai ser uma sessão deliberativa, porque tem muitos requerimentos represados na CPI. Então, há muita coisa para se discutir, para tentar entender se haverá novas quebras, se vai ter gente chamada, vai ter outras pessoas chamadas para a CPI. Então, possivelmente na próxima terça vai ter uma reunião para decidir e votar sobre esses requerimentos. Leandro, a gente tem que dar tchau. Tchau para nossa rede? Sim. Então, Desface agora, grande rede Desperta. Muito obrigado, pessoal, que acompanhou na TVT, na TV Quirimurê e na Rádio Brasil Atual. Nós voltaremos na segunda-feira. Que semana, hein, gente? Obrigado pela audiência de todos e até mais. Para quem fica com a gente até o final, aliás, não saiam daí, porque já falei a semana toda, né? O ICL Notícias primeira edição, ele vai acontecer neste mesmo link. Então, vocês não precisam mais mudar o link no YouTube. Então, fiquem aqui. Depois que terminar o Desperta, tem um minuto de respiro. Tem uma propagandinha rápida do ICL, né? Do Instituto Conhecimento Liberta. Você sabe que nós não trabalhamos com propaganda, com merchandising, com publicidade, nada disso. Então, tem um minutinho de vídeos ali para explicar o que é o ICL e depois começa o ICL Notícias, primeira edição. A audiência do Desperta vai toda para o ICL N1, né? Muito bem. Para fechar o programa de hoje, gente, após o depoimento do hacker, também publicado lá pela Carta Capital, os parlamentares querem que o ex-ministro da Defesa apareça na CPMI para dar o seu depoimento. A partir do depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os ataques golpistas do 8 de janeiro requerem a convocação do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que era, inclusive, militar, para variar, mais um militar envolvido. Olha, a gente tem que separar as pessoas que não são militares envolvidos nas trampas do Bolsonaro. Porque, assim, 95% é militar. De sargento a general. De tenente, de cabo a almirante. Tem de tudo, né? A CPI, na quinta-feira, o Delgatti declarou ter feito 5 visitas ao Ministério da Defesa por orientação de Bolsonaro. A primeira ida à pasta teria ocorrido em 10 de agosto. Segundo o hacker, Bolsonaro lhe encaminhou ao Ministério da Defesa para planejar um vídeo que forjaria uma fraude numa urna eletrônica com o objetivo de minar a credibilidade eleitoral do sistema, né? A credibilidade do sistema eleitoral, na verdade. Já expliquei esse vídeo, né? O Delgatti ficaria paradinho lá. Estamos acabando o programa, né? Ficaria paradinho na frente de uma urna e digitaria 22 e num telão atrás dele apareceria o 13. E aí a massa, isso seria num evento, né, de bolsonaristas, a massa ia ter a prova de que a urna é fraudada, segundo o Delgatti ontem na CPI. Claro que esse código dessa urna seria criado por ele próprio, ou seja, seria um código falso, né? Acabamos o programa. Gente, muito obrigado. A semana foi incrível. Quem chegou novo essa semana que não conhecia, este é o Desperta ICL. Nós vamos ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Fiquem conosco. Segunda-feira a gente tá de volta, trazendo sempre o que tem de mais importante do dia para vocês terminarem este programa mais espertas e mais espertos, que é o nosso objetivo aqui. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição, neste mesmo link. Não se mova, não mexa no mouse, não feche a janela, só respira,
Porque se você desmaiar, a Jandira Fegali não está na sua casa para segurar na sua mão.